Obrigado. Bom dia a todos, a quem já cumprimentei e quem não cumprimentei, né? Deus é bom. Pelo menos os irmãos estão todos acordados, né? Podem estar todos na geleira, mas estão todos acordados, né? Hoje nós vamos falar acerca de promessas de fé, mas eu não quero falar de promessas de fé em dinheiro. Eu não estou aqui para falar de dinheiro. Eu estou aqui para falar em nós podermos erguer mais e mais a nossa fé. É isso que eu vou falar esta manhã, né? Porque o dinheiro, Deus não necessita do nosso dinheiro. Os irmãos concordam com isso? Ok, eu vou estar aqui a fazer perguntas e eu gostava que os irmãos me respondessem. Porque senão aquilo que eu estou a falar, ou que eu vou falar, eu não sei se os irmãos estão em acordo comigo ou não, né? Mas eu acredito que esta manhã Deus vai nos acordar para o que Ele quer na nossa vida. E aquilo que Ele quer na nossa vida é que nós sejamos obedientes a Ele. Amém? Ok. Então eu vou pedir para os irmãos que têm os envelopes distribuírem. E eu queria que os irmãos ficassem com estes envelopes. Os irmãos podem fazer a promessa de fé por família ou individual. É como os irmãos quiserem, ok? Mas eu queria que os irmãos ficassem com estes envelopes na mão. E assim que eu estou a falar, eu quero que os irmãos estejam a orar e a pedir a Deus para que Deus possa falar ao vosso coração, para que vocês possam ser obedientes, não às emoções, mas possam ser obedientes àquilo que Deus quer fazer na vossa vida. Porque é através do nosso dar que Deus nos abençoa também. Amém? Dar não é só dinheiro, é tempo também. Aquele tempo que nós damos ainda ontem, aquele tempo que os irmãos deram, e estar aqui em oração, a evangelizar, né? A estar a orar, a estar a interceder por outros. Isso também é tempo que nós damos a Deus. Amém? E é através disso que Deus nos vai abençoar. É através disso que Deus vê a nossa obediência e diz, ok, isto é o filho meu, aquilo que ele necessita, os desejos do seu coração, nós vamos dar. Amém? Os irmãos podem dar os envelopes, então, só por favor, e uma caneta, né? Uma esferográfica. Isto é com cada palavra agora a português. Irmão Monteiro, traduza para quem não sabe, né? Mas eu, entretanto, eu vou pedir para abrirmos depois as nossas Bíblias em 1 de Reis, no capítulo 17 e versículo 8 em diante. E nós vamos ler todos juntos e os irmãos não têm que fazer nada com os envelopes. Agora, os irmãos agora só ficam com os envelopes na mão. É o que eu quero que os irmãos fiquem. Porque eu acredito que nesta manhã Deus tem algo especial para o irmão. E eu vou dizer que não é acerca de dinheiro que eu estou a falar. Eu estou a falar que Deus, através da sua palavra, vai exercer com que o irmão exponha a sua fé e o irmão vai começar a ver que Deus tem poder para dar aquilo que o irmão quer na sua vida. Amém? Os irmãos estão aqui. Estão ocupados com os envelopes. Pai, no nome de Jesus, eu venho a Ti agora mesmo, Senhor, e eu sei, Senhor, que tu estás neste lugar, Pai. Deus, eu venho a Ti, Senhor, humildemente, Senhor, e eu te peço que a palavra que Tu vais trazer esta manhã, Senhor, venha de encontro aos nossos corações, Pai. E acima de tudo, Senhor, que nós possamos exercer a nossa fé, sabendo, Pai, que Tu és fiel em todas as áreas da nossa vida, Pai. Nós entregamos tudo para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Show. Alright. Então vamos ler a palavra do Senhor em 1 de Reis 17, 8. Veio-lhe então a palavra do Senhor dizendo, isto veio a palavra do Senhor a Elias, ok? Dizendo, ok? Levanta-te, vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei a uma mulher viúva
ali que te sustente. Ok? Levantou-se, pois, ele e foi para Sarepta. Chegando ele à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te, num vaso um pouco de água para eu beber. Ok? E aí a senhora lá foi, né? Quando ela ia buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traz-me também um bocado de pão contigo. Ela, porém, respondeu: vive o Senhor teu Deus, que não tenho nenhum bolo, senão somente um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. E eis que eu estou apanhando uns 2 gravetos, ou 2 pauzinhos, para ir prepará-lo para mim e para meu filho, a fim de que o comamos e morramos. Né? Ao que lhe disse Elias: não temas, vai, faz como dissestes, porém, faz disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me-o aqui, depois o farás para ti e para teu filho. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Show! You know? Vamos continuar. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeram ele e ela e a sua casa durante muitos dias. Da vasilha a farinha não se acabou. Da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara por intermédio de Elias. Depois destas coisas aconteceu adoecer o filho desta mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que nele não ficou mais fôlego. Neste caso, morreu. Então disse ela a Elias: que tenho eu contigo, ó homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Oh, isto é muito mau, não é? Respondeu-lhe ele: dá-me o teu filho. E ele o tomou no seu regaço, ou nos seus braços, e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamando ao Senhor disse: ó Senhor meu Deus, até sobre esta viúva que me hospeda trouxeste o mal, matando-lhe o filho? Então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor dizendo: ó Senhor meu Deus, faz que a vida deste menino torne a entrar nele. O Senhor ouviu a voz de Elias e a vida do menino tornou a entrar nele e ele reviveu. E Elias tomou o menino, trouxe-o do quarto à casa e o entregou à sua mãe e disse Elias: vês aqui o teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Amém? Depois de muitos dias veio Elias à palavra do Senhor no 3º ano dizendo: vai, apresenta-te. Ok, não isto depois já está. Ok, graças a Deus, todos nós ouvimos a palavra do Senhor, todos nós compreendemos esta passagem da palavra do Senhor. Amém? Então diga para o seu irmão ao lado: vizinho, a fé às vezes é engraçada. Não é engraçada às vezes a fé? Agora diga para o outro lado do outro seu vizinho: até Deus gosta de nos surpreender. Não é verdade? Há coisas que nós não conseguimos, por vezes, entendermos. Porque quando Deus mandou Elias ir ter com a viúva para ser sustentado, o homem de Deus deve ter pensado: ir a uma viúva? Uau! Ela deve ter herdado bom dinheiro do marido, eu devo ir para um palácio, vou para ali para uma casa, devo ter comida agora, depois de tudo aquilo que eu tenho passado agora, devo estar mesmo, deve ser uma coisa fantástica. Não é? Normalmente na nossa mente, quando nós temos um convite, até mesmo quando alguém nos convida para nós almoçarmos ou jantarmos, nós na nossa mente vimos logo
um prato de comida ali cheio do que é bom e do melhor, não é? E quando às vezes lá chegamos não é tanto assim, não é? Mas a surpresa, Deus mandou à viúva pobre que estava a preparar a última refeição antes de morrer. Isto é uma história de fé ridícula, mas de obediência à loucura daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Amém. Elias vai para Sarepta, né? Que Deus o ordenou para ele ir lá ter com a viúva. Agora ele está lá a chegar e a viúva está a apanhar uns pauzinhos, né? Para fazer a sua comida. Verdade? Que é o que diz a palavra do Senhor. Coitado, se calhar aquelas pauzinhos nem dava para fazer o braai de umas sardinhas ou quê. Aquilo era tão pequeno, se calhar não dava para nada, né? Mas aquilo estava a andar. Ele, quando pensou que a viúva, ou quando ele encontrou a viúva e viu ela apanhar os seus pauzinhos, ele deve ter pensado, ok, ela está a apanhar os paus, mas agora eu vou-lhe pedir a água e depois vou-lhe pedir a comida e ela vai-me sustentar. Muitas vezes nas nossas vidas, nós pensamos, ok, nós vamos fazer este negócio, ou nós vamos estar a trabalhar, ou nós queremos fazer este tipo de trabalho, porque nós vamos ter qualquer coisa em retorno. Neste caso, dinheiro. Se nós trabalhamos para patrão, nós temos dinheiro para trás, né? Pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço que nós fazemos. Ok? Mas o que acontece é que ele, quando chega lá, ele depara com uma situação que a senhora está a apanhar os pauzinhos e ele pede água e depois ele diz, eu quero que tu me dês uma refeição. E ela diz, não, mas eu não posso, porque a refeição que eu tenho é só um punhado de farinha e um bocadinho de azeite para fazer comida para mim e para o meu filho. E depois disso não temos mais nada, nós vamos morrer, né? Muitas das vezes nós, nas nossas vidas pessoais, nós muitas das vezes também dizemos assim, oh, nós só temos este dinheiro, eu não sei como é que vou chegar ao fim do mês. É verdade? Nós só temos este bocadinho de dinheiro, nós não sabemos como é que vamos conseguir comprar comida até ao fim do mês. Mas eu posso perguntar uma coisa aos irmãos, Deus tem sido fiel na vossa vida? Posso ver as vossas mãos? Deus diz na sua palavra que nunca nos deixa, nunca nos desampara. O que é isso? Quando nós sabemos que Deus diz, eu nunca te deixarei, nem nunca te desampararei. O que é isso? O que é isso? É nós sabermos que nós nele temos tudo aquilo que nós queremos para o nosso futuro. Amém? Amém? Este Elias pediu a ela, eu quero que tu me faças a primeira comida. Ela disse que não tinha, que só tinha, mas ele disse, vai. Né? O que é que aconteceu aqui? Aqui aconteceu um milagre, porque ela obedeceu. Está certo? Ela obedeceu. Eu vou agora parar aqui um bocadinho esta história e vou contar a história que eu já contei, acho que até o pastor Abel já contou, mas às vezes nós precisamos ser lembrados. Nós às vezes precisamos ser... a nossa mente às vezes é quase como aos computadores. Nós recebemos tanta informação, depois pomos ao lado e depois esquecemos-nos. E temos que ser lembrados por alguém. Há uns anos atrás eu vinha conhecer um homem de Deus, que a vida dele era, ele era um gerente de uma empresa e ficou sem trabalho. Ele perdeu tudo, ele não tinha nada, ele estava completamente sem nada. E ele tinha no seu coração, ele orava a Deus e dizia, Deus, porquê é que eu perdi tudo? Porquê é que eu não tenho nada agora na minha vida? O que é que tu queres que eu faça? Eu não vejo nada a acontecer na minha vida. E ele tinha que pedir água ao vizinho
para ter água em casa. Ele não tinha eletricidade, ele tinha que pôr uma extensão para ter na eletricidade. E Deus um dia falou a ele e disse: olha, eu vou-te dar os desejos do teu coração, mas eu quero a tua obediência. Eu não quero saber daquilo que tu queres ou não. Aquilo que eu quero de ti, e Deus está a dizer a ti também, aquilo que eu quero de ti é a obediência. Não quero mais nada. Deus diz, eu sou o dono da prata, do ouro, de tudo, eu não preciso de nada. Mas eu quero a tua obediência, eu quero que tu me obedeças, eu quero ter relacionamento contigo. Isso é o que Deus pede a nós. Então aquele homem foi aos pés do Senhor e Deus disse a ele: olha, eu quero que tu faças uma coisa. Eu vou-te pôr num alto lugar. Eu vou-te dar um emprego, que esse emprego vai ser teu. Depois essa empresa vai ser tua. Ok? Eu vou-te dar e vou-te dizer aquilo que eu quero que tu faças. Todas as manhãs, eu quero que tu te vistas com o teu fato, com a tua gravata, e tu vais à tua sala de estar, tu sentas-te na parte onde os diretores normalmente se sentam, que é na cabeça da mesa, né, onde está a primeira cadeira. Tu sentas-te ali, ok? E eu vou-te dizer o que é que tu vais escrever. Então aquele homem levantava-se de manhã, ok? Punha o seu vestido, a sua gravata, e agora ele ia e sentava-se ali, e Deus revelou-se a ele, e ele começava a escrever tudo. Ele diz, e disse-me, que muitas das vezes não fazia senso o que ele estava a escrever. Não, ele até estava a escrever, ele não percebia o que é que estava a escrever. Mas ele estava a fazer aquilo todos os dias, de segunda a sexta-feira, como se estivesse no trabalho. Que foi isso que Deus disse a ele para fazer. Vai, ficas na tua sala como se tu estivesses na sala de reuniões, tu sentas-te ali e pões-te a escrever aquilo que eu tenho. Agora, irmão, deixa-me eu dizer uma coisa. E eu vou ser muito honesto. Eu tinha que ouvir bem a voz de Deus para eu fazer isso. Porque senão eu pensava que eu estava a ficar louco. E isto são as loucuras da fé. Isto são as loucuras da obediência a Deus. Então este homem fazia-se, ele sentava-se todas as manhãs. Até que um dia ele viu um anúncio a dizer: precisamos de um gerente, ok, para tomar conta do nosso banco, ok, na Suíça. E ele tinha as suas capacidades, escreveu, mandou o CV para eles. Mas todas as manhãs aquele homem levantava-se e todo vestido ia para ali e fazia o que tinha a fazer. As horas do trabalho, seja das 8 às 4:30, se fosse o que fosse. Então ele mandou o CV dele e eles contactaram-no para trás. A dizer: olha, nós queremos ter uma entrevista contigo. Nós gostaríamos que tu, por favor, viesses ao nosso banco, porque nós queremos te entrevistar. E ele foi. Ele disse: não, eu não tenho meios. Ele disse: não, nós vamos pagar para ti a passagem, nós vamos pagar para ti o hotel e tu vais vir cá. Então assim foi. Há muitas coisas no meio do que ele disse, né? Que ele, para ir para fazer a viagem, teve que ir comprar roupa extra, mas pediu ao vizinho um fato emprestado e não sei o quê. Mas ele lá foi. Ele chegou à Suíça e vieram-no buscar de carro ao aeroporto, levaram-no, e na entrevista eles disseram assim: olha, nós gostamos muito do teu CV que tu mandaste, daquilo que tu sabes fazer, mas nós queríamos que tu nos mostrasses qual é que é o plano que tu tens para desenvolver este banco. Porque este banco não está bem e nós estamos a pensar em fechá-lo. Mas nós queremos saber
qual é que é a tua proposta que tu tens e qual é que é a tua visão que tu tens para este banco. Então ele lembrou-se de tudo o que ele tinha escrito. E ele disse, não, eu tenho comigo, eu vou trazer amanhã para a próxima reunião. Ele foi para o hotel, pediu a Deus, nessa noite ele teve a bater aquilo tudo na máquina, pôr aquilo tudo bonito e não sei o quê, arranjou, no dia a seguir foi para o banco e entregou a proposta daquilo que ele via que o banco conseguia desenvolver. Quando aqueles homens viram o plano que ele tinha, disseram, há aqui qualquer coisa que nós vamos ter que falar entre nós, se tu puderes, vem no próximo dia. E ele assim foi. Ele veio no próximo dia e eles disseram, olha, nós não te conhecemos, nós não sabemos nada de ti, gostamos do teu currículo vitae, aquilo que tu me mandaste, daquelas qualificações que tu tens e tudo. Mas nós nunca vimos um plano tão assertivo, tão ativo, tão direto, que pode trazer excelência a este banco. Aquilo que nós queremos fazer de ti é ser o chefe executivo deste banco, com ações deste banco. Nós queremos te dar tudo aquilo que tu necessitas. Aquilo que nós vimos que parecia uma loucura a ele estar ali a escrever, Deus já tinha o plano do futuro para ele. Este homem, mais tarde, ele comprou esse banco. Ele é o diretor desse banco, ele é o dono desse banco na Suíça. Eu tive o privilégio de me encontrar com ele aqui no aeroporto de Joanesburgo. As coisas loucas que nós muitas vezes não entendemos, que Deus fala conosco, é muitas das vezes para nosso benefício. E nós, muitas das vezes, não fazemos as coisas com medo, com receio, que nós não vamos conseguir obter. E aquilo que Deus quer de nós é obediência. Quando Ele fala ao nosso coração, Ele diz, tu tens fé, tu consegues obedecer àquilo que eu te estou a dizer? Eu estou a falar para mim também, irmãos. Eu não sou melhor que os irmãos. Eu estou aqui, mas eu sou como os irmãos. Eu não sou melhor. Mas eu só gostava que os irmãos entendessem que nós muitas vezes, Deus fala conosco e nós por medo, nós não o fazemos. Eu tenho outro testemunho que vou dizer, que eu nem estava nos meus planos, mas Deus está-me a dizer para eu dizer. Uma vez eu estava na igreja antes de virmos para aqui, há 20 anos atrás talvez, ok? Estávamos nessa igreja e essa igreja convidou um pastor. E nesse tempo, eu e a minha família estávamos a passar muitas, mas muitas dificuldades. Nós não tínhamos dinheiro, nós estávamos com muitas dificuldades, mas estávamos envolvidos na igreja. Porque isso não faz, se nós não temos dinheiro, se nós não temos a parte financeira em ordem, não quer dizer que nós não podemos trabalhar para o Senhor. Ele é a coisa principal na nossa vida. É dele que nós tiramos o nosso andar, o nosso respirar, aquilo que Ele tem para nós. Amém? Os irmãos estão a respirar. É porque Deus está aqui. É porque os irmãos estão vivos. Mas então nesse dia nós fomos à igreja e esse pastor era um pastor novo que nos visitava e nós sentámos, eu e a minha esposa, e eu disse à minha esposa, olha, sabes uma coisa? Eu estou a sentir que nós devemos dar um X de dinheiro a este irmão. Faz aí um cheque. Na altura ainda havia os cheques, né? Fazem um cheque dessa quantia. E a Noémia virou-se para mim e disse assim, mas isso é o que nós temos. Nós não temos mais. Eu disse assim,
Eu não posso fazer nada. É o que Deus diz, é o que vamos fazer. E graças a Deus que Deus deu-me uma esposa que ela está sempre ao meu lado. Ela está sempre a me apoiar. Ela está sempre a ajudar-me naquilo que eu muitas das vezes faço mal. Muitas das vezes não a ouço e nós sofremos as consequências. E depois eu tenho que pedir perdão. Acontece. Porque nós homens, às vezes, nós pensamos que sabemos tudo. E nós não sabemos. Nós necessitamos, se Deus nos juntou e diz agora nós somos um, não há cá o direito e a esquerda, né? É por isso que nós temos a mesma conta bancária, dormimos na mesma cama há 36 anos, é a minha secretária, é a minha esposa, é a mãe dos meus filhos, é a pessoa que eu amo, mas é a pessoa que está sempre comigo. E é a pessoa que é o meu alicerce em oração. Irmãs, orem pelos vossos maridos. Faz efeito. Está aqui um que já mudou muito. E há de mudar mais. Continua a orar, amor. O que acontece é o seguinte. Nessa noite, por obediência a Deus, não por desespero. Porque se fosse por desespero, eu não dava. Mas por obediência a Deus, eu dei aquele cheque. E aquilo foi. Isto foi num domingo. Na segunda-feira, o Samuel começa a ficar um bocado impertinente, começa a ficar um bocado preocupado, começa a ficar, eu sou o cabeça do lar, eu tenho que providenciar para a família e nada vem. E agora o que é que vai acontecer? E eu lembro-me que Deus falou comigo e disse, não fui eu que falei contigo para dar? E eu disse, sim, but o mas vem sempre, né? Há aquela coisa do mas. Na terça-feira eu recebi uma ordem de um cliente que pagou aquilo, pagou muito mais, pagou não sei quanto mais, e Deus foi fiel à nossa obediência. Esta viúva, ela tinha duas situações que ela podia fazer. Ela podia ser egoísta, que desculpem eu dizer, mas nós humanos somos muito egoístas, porque nós só pensamos acerca de nós e continua a ser nós. Nós nunca pensamos nos outros. Nós não temos tempo para pensar nos outros. Nós só pensamos em nós. E pá, o tempo está a fugir. Vou ter que avançar. Então, esta mulher podia dizer, não, eu não vou dar, porque eu tenho que pensar no meu filho. Os nossos filhos é tudo para nós, verdade? Os nossos filhos é tudo para nós. Nós não podemos fazer nada, porque os nossos filhos é quase uma coisa sagrada. Está certo? Eu sei que se os meus filhos me telefonam a pedir qualquer coisa ou a dizer qualquer coisa, ei, desculpem. Aí vai o Samuel. Porque os meus filhos são importantes na minha vida. Talvez eu seja também um bocado pai-galinha, né? Já não é mãe galinha, mas pai-galinha. Eu ando sempre a ver como é que estão os meus filhos e tudo. Sou assim. Mas agora, esta mulher disse, ok, é uma decisão que eu tenho que fazer. Eu não tenho farinha, eu não tenho óleo, eu só tenho para a refeição para mim e para o meu filho. Este homem agora está-me a pedir para eu fazer uma refeição para ele. O que é que vai acontecer depois? Eu vou cortar esta história toda. O que é que aconteceu depois, irmãos? A farinha nunca acabou. O óleo nunca acabou. Aquilo parece que estava sempre a crescer. Aquilo parece que estava sempre a sair, a transbordar. Porquê? Por causa da obediência dela àquilo que Deus
estava a dizer ela para fazer. Nesta manhã, Deus está a pôr algo no teu coração para que tu sejas obediente à sua palavra. Não por aquilo que tu tens, porque aquilo que tu tens vai acabar agora. Aquilo que tu tens vai terminar agora. Mas por aquilo que Deus tem para te dar. As bênçãos que Deus tem para te dar. As coisas que Ele vai dar na tua família, no teu trabalho, nos teus problemas pessoais, nas tuas finanças. Deus é fiel. Mas muitas das vezes nós temos as bênçãos de Deus, as coisas estão a acontecer bem, e o que é que acontece logo a seguir? O diabo vem, então tu foste dar aquilo. Agora, acabou. Não há mais nada. Tu deste a comida ao profeta, agora vais ficar sem nada. Não tens nada. E porque tu fizeste isto, eu vou tirar o teu filho. Porque tu fizeste isto, eu vou matar o teu filho. E quando é assim, nós ficamos logo todos a tremer. Epá, o diabo, pá, ei, agora o que é que vai acontecer? Ei, e sabem uma coisa? Quando isso acontece na nossa vida, depois tudo depende da personalidade de cada pessoa. Eu, por exemplo, quando eu me encontrava nessas situações, eu não esperava por Deus fazer aquilo que Ele queria fazer na minha vida, mas o Samuel ia arranjar uma maneira de fazer qualquer coisa para arranjar a solução para o problema. Mas não era o que Deus queria. Deus queria dar a solução. Não era o Samuel fazer a solução. Eu estou a falar na minha vida pessoal. Até que eu tive que aprender que quando Deus diz qualquer coisa, Ele vai fazer. Não é o Samuel a fazer os seus planos. Não é o Samuel a tentar arranjar uma solução. Mas é o Espírito do Senhor que diz assim: Samuel, tu vais para Cape Town, nesta rua, e se há alguma coisa ali, o Samuel tentava fazer uma e depois caía no precipício e nunca mais lá chegava. Porque nós não somos obedientes à voz de Deus. Nós não conhecemos a voz de Deus. Como conhecer a voz de Deus? Como ouvir a voz de Deus? Lendo a sua palavra, tirando tempo para estar na presença do Senhor. Isso é o que nós necessitamos. Então o seu filho morreu, né? E ela disse: então, mas, ouve lá, ó profeta, tu vens aqui, tu vens comer, eu já vi o milagre de Deus, porque as coisas estão a acrescentar, a farinha, o óleo, mas o que é que acontece com o meu filho agora? Se Deus fala, se Deus diz, irmãos, vamos ser obedientes à voz de Deus, porque Deus tem a solução e Deus traz sempre a vitória aos nossos problemas. Mesmo quando nós não conseguimos ver, Deus traz a solução aos seus problemas. Mesmo quando nós não conseguimos chegar lá porque é esta barreira, é aquela barreira, é outra barreira. Jesus já pagou por nós, para nós termos a vitória na nossa vida. Amém? Eu tenho que terminar, porque a hora já passou das 10, ou está nas 10 horas agora. Mas uma das coisas que eu vejo é que há 3 tipos, eu escrevi aqui, 3 tipos de cristãos quando se trata de fé. Um é os calculistas, aqueles que pegam na máquina de calcular e põem e dizem: deixa-me fazer bem as contas primeiro, Senhor, e depois eu venho a ti. Depois há os negociadores. Senhor, se tu me abençoares primeiro, eu então dou-te. Se eu ganhar o loto, eu dou-te a ti. Se eu ganhar isto, eu dou-te a ti. E depois há os loucos por Deus,
que é Senhor. E tu dizes para fazer, eu vou fazer, eu não quero saber, eu vou fazer. Eu vou dizer uma coisa aos irmãos, só para terminar, e para nós fazermos as nossas promessas de fé. Quando eu fui à Etiópia em fevereiro, fevereiro tem muitos feriados, como os irmãos sabem. Para os negócios, abril, eu fui em abril, não fui em fevereiro. Em abril, ok, tem muitos feriados. Todos os negócios, todas as pessoas ficam, o que é que vai acontecer? Nós temos coisas para pagar, isto está muito mal, o negócio está muito mal. Eu fui à Etiópia, a meu custo, ninguém pagou por nada, eu fui, paguei o avião, fui para a conferência. Nós demos comida para 1000 pessoas. Eu estou a falar isto como empresa, como família. Nós demos para 1000 pessoas comida, óleo, farinha para 1000 pessoas lá na Etiópia. Nós abençoamos. Nós, quando estávamos para sair, porque foram quase 5 dias de conferência, havia o hotel, eu estava a ficar no hotel, mais o pastor que me levou, mais outro pastor, mais 2 músicos ou cantores de música evangélica, mais outras pessoas. No total éramos 11 pessoas naquele hotel, foram 6 dias, desculpem, por 6 dias. Quando nós, no último dia que íamos para sair, eu não estou a dizer isto, irmãos, eu quero que os irmãos entendam uma coisa. Eu estou a dizer isto que é para a glória de Deus. Não tem nada a ver com o Samuel, não tem nada a ver com... Isto é para a glória de Deus, para verem o poder de Deus, para sentirem o poder de Deus. No último dia estávamos sentados na mesa a tomar o pequeno almoço e vem o senhor do hotel e entrega um papel ao pastor que me levou lá, o pastor principal, o pastor que organizou tudo. Toma. Eu estava ali e Deus disse-me assim: Samuel, pega nisso e fica em controle desse papel. E eu tirei assim, eu disse: pastor, eu não sei o que é isto, mas Deus disse-me para eu tomar conta disto aqui. Eu não sei o que é. Ele disse: não, isso é conta destes 6 dias, ok? Quando ele me disse isso, eu disse: Deus, eu tenho que ter controle agora desta conta, eu nem sei quanto é que é, eu não sei o que é. Mas uma das coisas que eu aprendi, irmãos, uma das coisas que eu tenho aprendido é quando Deus fala, Ele faz. E quando Deus fala, é melhor nós obedecermos. Porque se nós não obedecermos, as consequências vêm. Isto é quase como aos nossos filhos. Ele não nos obedece, o que é que acontece? Então eu peguei, eu disse: não, eu tenho controle. Ele disse: é conta. E eu, ok. Abri. Quando eu vi o número, eu disse: Pai, tu falastes. Tu é que vais tomar conta disto tudo. A minha vida está nas tuas mãos. O meu negócio, tu é que és o CEO do meu negócio. Tu é que és a pessoa principal na minha vida. Eu deixo nas tuas mãos. Então eu peguei, eu disse: não, eu tenho controle disto. Paguei e vim-me embora. Cheguei aqui, né, em abril, a pessoa da frente, do negócio à frente, veio tomar café comigo. Isto está muito mal, eu não sei como é que eu vou. E eu, ok, olha, deixa-me orar por ti. Comecei a orar por ele. Isso depois é outro testemunho que eu depois irei dar um dia. Comecei a orar por ele. Depois vem outro. Não sei o que é que é de fazer. Opa, anda cá, vamos orar e tal, e não sei o quê. E isto tem sido uma maneira de eu evangelizar outros homens de negócio. Outros judeus à minha volta também. Deus tem usado problemas e situações para que as pessoas possam vir ao encontro de Jesus. Então, nesse mês, chegou ao fim, só para cortar, chegou ao fim e eu disse, no dia 2, dia 3 de maio, eu pedi as contas
de tudo o que era de abril à minha bookkeeper, que faz as contas, e ela deu-me. Quando eu olhei para as contas, irmãos, eu vou dizer, em 7 anos que eu tenho estas 2 fábricas, foi o melhor mês de todos estes 7 anos. Quando todos estão a chorar e a reclamar que as coisas não estão a andar para a frente, Deus é soberano. Deus vê a nossa obediência. Deus abençoa quem é obediente a Ele. E eu quero dizer nesta manhã, aquilo que Deus está a pôr no teu coração, não ponhas consoante aquilo que tu tens, que é um punhado de farinha e um bocadinho de óleo. Mas põe aquilo que está no teu coração em dizer, Senhor, o número que tu me puseres no meu coração é aquilo que eu vou escrever, porque eu acredito e eu sei que tu és fiel, tu vais me dar, eu não tenho, mas tu vais me dar para eu andar para a frente. Eu não tenho comida para ti, mas eu vou te dar e esta farinha e o óleo vai prosperar. E muitas das vezes nós queremos prosperar na nossa vida. Eu vou a esta igreja porque esta igreja fala só em prosperar. Eu não quero saber, eu não estou aqui para falar de prosperação financeira. Eu estou aqui para prosperar na tua fé, para que tu ponhas a tua fé em Deus e digas, Deus, eu estou aqui, toma controle da minha vida, eu confio em ti e eu sei que tu vais conseguir, eu sei que contigo eu sou mais que vencedor. É aquilo que está na sua palavra. É aquilo que diz a sua palavra. Aleluia. Deus é bom. Deus é fiel. Deus nunca nos deixa. Irmãos, eu posso testificar de coisas que têm acontecido na nossa vida como família. Deus nunca nos deixou, irmãos. Mesmo quando eu perdi as minhas casas, os meus carros, tudo, Deus nunca nos abandonou. Ele não estava a tirar os carros e as casas só porque, agora vou-te castigar. Não, mas era para me moldar a mim. Eu precisava ser moldado, eu precisava tirar a arrogância, eu precisava tirar o orgulho. Eu precisava de ser a pessoa que sou, que ainda estou debaixo de construção. Deus ainda está a moldar, Deus ainda me está a mudar, Deus ainda me está a trazer para o lugar onde Ele quer. Mas obediência a Ele. Amém. Amém. Nesta manhã eu queria dizer aos irmãos, vamos obedecer como a viúva. Vamos pedir a Deus para que Deus nos dê o número certo daquilo que nós podemos pôr nas nossas promessas de fé. E dizer assim, Deus, se isto é o que tu queres que eu dê, eu não tenho, mas eu todos os dias, eu vou a ti e vou clamar este dinheiro de ti, porque eu acredito que tu me vais dar para eu cumprir a minha promessa. Aqui no nosso cartão diz o meu compromisso diante de Deus. E diz, pela fé, esperando em oração pela provisão de Deus, faço esta promessa diante de Deus. Agora, eu quero que os irmãos entendam uma coisa, ok? A igreja não quer saber o que é que o irmão dá, quem é que dá e como dá. A igreja não quer. É por isso que nós temos aqui, nesta parte aqui, que nós teremos que depois rasgar, ok? E eu vou pedir depois aos irmãos porteiros para virem com os sacos para nós pormos dentro. E a única coisa que eu quero que os irmãos ponham aqui é quanto é que os irmãos vão dar, quanto é que Deus pôs no seu coração para dar por mês. Mas aqui, isto vai ficar com o irmão. E aqui diz, eu, Samuel Santos, agora os irmãos ouçam bem isto,
comprometo-me a confiar na provisão de Deus para dar o que eu quiser dar por mês ao Senhor. Ok? Isto não é o que está no nosso banco. Isto é para dar aquilo que nós não temos. Para nós confiarmos como a mulher, como a viúva. Ela não tinha, mas confiou e Deus abençoou. E isto é a fé que nós temos que ter para que Deus nos possa abençoar. Eu não estou a dizer que é só assim que Deus nos abençoa, irmãos. Mas é uma maneira de termos a nossa bênção. Amém? Amém? Não faça esta promessa levianamente, mas em plena certeza de que Deus é fiel. Isto não é um compromisso com o homem, não é um compromisso com a igreja, mas é uma aliança de fé com o Senhor nosso Deus. Confio na sua graça para me sustentar e no seu Espírito para me guiar e na sua provisão para cumprir o que prometi pela fé. O irmão vai assinar, mas esse papel fica com o irmão, nós não queremos saber. Para o irmão pôr na sua Bíblia e dizer assim: eu prometi diante de Deus que isto é o que eu vou dar ao meu Senhor. Isto é o que eu prometi, porque Ele está a pôr no meu coração. Ele vai me dar. Eu vou ter fé que isto é o que vai acontecer na minha vida. Os irmãos estão a entender? Os irmãos estão a entender? Eu não sei se todos têm canetas ou esferográficas, mas eu só quero orar e dizer: Senhor, dá-nos fé como a do Elias e da viúva, Senhor. Obediência como a da viúva. A maneira como ela tirou do seu filho e de si para dar ao profeta. E provisão que nunca se esgota. Nunca mais se esgotou a sua provisão. Deus, nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, Pai, que aquilo que Tu tens posto no nosso coração, de nós comprometermos e prometermos a Ti aquilo que nós vamos dar mensalmente, Deus, seja para a Tua glória, para testemunho, para que pessoas sejam salvas ao ouvir aquilo que Tu fazes, Senhor, através da obediência, Pai. Eu declaro vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu só queria dizer uma coisa aos irmãos. Se os irmãos puderem preencher agora e cortar aquela parte em baixo, eu agradecia. Eu vou dizer o porquê, irmãos. Porque nós queremos saber só qual é que é o valor mensal que nós vamos ter de promessas de fé. E nós queremos como igreja, e nós acreditamos como igreja, que essas promessas de fé, vamos dizer que são 1000 randes, Deus vai abençoar com 2000, com 3000, com 5000, porque nós também vamos dar desse dinheiro, nós também vamos fazer promessa de fé como igreja em outras coisas que nós queremos fazer. Amém. Isto não tem nada a ver com os vossos dízimos, isto não tem nada a ver com as vossas ofertas. Isto é uma promessa de obediência à fé. Ok? Nós necessitamos de comprar uma carrinha para transportar irmãos, os jovens. Nós estamos com uma grande dificuldade de transporte. Temos também uma grande dificuldade, talvez os irmãos no culto português não veem, mas o culto inglês está super lotado. Nós não temos lugar mais para pôr mais pessoas cá dentro. E nós queremos que Deus nos dirija a comprar o sítio certo para nós podermos ter uma igreja maior, para que a palavra do Senhor seja proclamada. Amém? Os irmãos sabem que as esposas têm que sempre dar uma chega, né? Mas eu só quero que ponhas o Salmo 37, 18 e 19. E é só para dizer, irmãos, Deus está-nos a preparar como pessoas, porque nós estamos a entrar nos últimos tempos e vamos entrar em dificuldades financeiras como nações, como mundo. You can put it up. Salmo 37, 18. Os irmãos que já fizeram, já comprometeram. Os irmãos não têm igual? Quem é que não tem igual? Põe só os mãos, 1, 2, 3. Irmãos, por favor. Se os irmãos quiserem dar tudo
Se Deus tem abençoado o irmão e vai dar de uma vez, dá. Nós queremos é fazer isto em 6 meses, né? Que Deus seja Deus durante estes 6 meses. E não só, e depois o que virá. Porque a farinha e o óleo nunca mais acabou. Deus vai vos abençoar. Amém? Então eu só quero ler este salmo. O Senhor conhece os dias dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados no dia do mal. Nós, cristãos, não vamos ser envergonhados no dia do mal. E nos dias da fome se fartarão. E Deus tem-me dado este versículo para falar sobre a nossa família. Como o Samuel disse, temos passado. E Deus está a usar isso não porque Ele precisa do nosso dinheiro, porque se Deus quer o edifício que nós estamos a ver, se Deus quer, Deus pode nos dar. Temos testemunho de igrejas que foram dadas até edifício. Mas Deus quer esticar a nossa fé como um elástico, para quando vierem os dias maus, nós não vamos ser envergonhados porque vamos ter fé. E quando vier dias de fome, nós não vamos passar fome porque nós temos fé e Deus vai suprir as nossas necessidades por causa da nossa fé. Então os irmãos vejam isto como um exercício para esticar a vossa fé, os músculos da fé, ok? Não digam, aquela igreja lá estão eles a pedir dinheiro, não é isso. Deus quer abençoar a vocês e Deus quer esticar a vossa fé, porque no futuro, quando os outros estão a passar mal, vocês vão ter, porque vocês vão ter fé para Deus suprir as necessidades, ok? Obrigada. Os irmãos todos compreenderam, né? Nós só queremos é o papelinho pequenino, cortar e dar o pequenino. Os irmãos escrevam. Sim. Os irmãos escrevam, deem isso, e na próxima semana, se Deus quiser, nós vamos anunciar no culto português quanto é que é as promessas de fé, para os irmãos também orarem uns pelos outros, para que Deus possa nos dar e capacitar com a fé para nós conseguirmos e comprometermos-nos com aquilo que nós temos com o nosso Deus. Amém? Os irmãos, depois de fazer isso, vamos só ficar em pé e vamos orar e despedir em oração. Os irmãos, por favor, depois de acabar de escrever, deem as canetas para trás, porque nós necessitamos para o culto inglês. E, irmãos, vamos pensar sempre nesta mensagem. Nós estamos a comprometer-nos com Deus, como esta viúva se comprometeu a dar a primeira alimentação ao profeta Elias. Vamos-nos comprometer que Deus vai providenciar. Amém? Pai, nesta manhã, Senhor, nós te agradecemos pela tua presença, por aquilo que tu tens feito, aquilo que tu vais fazer, Senhor. Obrigado, Jesus, porque nós, Senhor, queremos, Senhor, ficar, Senhor, mais perto de ti, Senhor, num bom relacionamento, sermos obedientes, Senhor, àquilo que tu falas aos nossos corações, Pai, e abençoa-nos, Senhor, sabendo, Senhor, que nós não sabemos de onde é que vem, Pai, mas nós sabemos que nós podemos confiar num Deus forte, um Deus verdadeiro, um Deus poderoso, um Deus que supre todas as nossas necessidades, Pai. Nós nesta manhã, Senhor, nós entregamos tudo nas tuas mãos, Senhor, que tu nos possas levar para os nossos lares em bem, que nos possas dar uma semana abençoada, Pai, com a tua graça e com o teu poder. Em nome de Jesus, nós a ti damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos, não se esqueçam de dar as vossas canetinhas ou as canetas que vocês têm. E que Deus vos abençoe, que Deus possa ser com vocês, que possa dar da sua graça, da sua paz sobre vós esta manhã e esta semana, para a glória do Senhor. Amém.